Evangelho de Marcos, capítulo 4, e eu leio a partir do verso de número 35. Diz assim o texto: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam, e levantando-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus, somos agradecidos ao Senhor, porque esta palavra que a gente acabou de ler, ela tem uma força extraordinária, ajudando-nos a vencer as dificuldades da nossa vida. Essa palavra, quando através do Teu Espírito é colocada no nosso coração, nós somos encorajados, nós somos estimulados em nossa fé, nós somos tocados pelo Teu Espírito Santo, a continuarmos caminhando no caminho proposto por Jesus Cristo a nós. Que nesta noite essa palavra cumpra o seu papel, falando, edificando, transformando, revigorando cada uma das pessoas que ouvem essa mensagem e que serão, de fato, tocadas por ela. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Algumas porções da Bíblia, lidas por nós, elas parecem ter um efeito muito mais profundo, de acordo à situação, o ambiente, o momento em que nós estamos vivendo. Parece-me que alguns textos da Bíblia, eles ganham força para nós, leitores, a partir do momento em que a realidade que está à nossa volta condiz com uma realidade descrita pelo texto. Há uma identificação de leitor com um texto lido, algo que traz um aprendizado, uma orientação, uma instrução para aquele momento em que nós estamos lendo o texto bíblico, o texto sagrado, lendo a Bíblia. Esse texto que nós acabamos de ler, eu tenho a impressão de que é um desses vários textos que a gente lê em momentos de tempestades, e eu me refiro a tempestades, não a tempestade especificamente que o texto traz para a gente, mas como as intempéries da vida, os problemas, as dificuldades, e a gente está vivendo, é inegável esse fato, dias difíceis, momentos de tempestades, momentos de vendavais, momentos em que nós somos surpreendidos por algo que a gente não estava imaginando que aconteceria. É um fato inegável isso. E esse texto é de uma riqueza extraordinária para esse momento que nós estamos vivendo. E eu quero te convidar, você aí de casa, você que nos assiste, a mergulhar comigo nesse texto, para que a gente possa extrair verdades espirituais desse texto,
capazes de nos auxiliar neste momento que todos nós estamos vivendo. E eu quero fazer alguns destaques, pelo menos 4 destaques nesse texto, que são lições que a gente pode aprender quando enfrentando tempestades, dificuldades, problemas, dores em nossa vida, em nossa existência. Esse texto conta-nos a história de Jesus chamando os discípulos para atravessarem de um lado do lago, aqui no texto, o Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades, como em outras passagens bíblicas a gente pode encontrar como referência a esse lago. Esse lago aqui, ele tem uma referência pelos historiadores da geografia em que o texto se encontra, de que esse mar está pelo menos a 200 metros abaixo do nível do mar. E ele tem cerca de 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. Essa é a descrição geográfica desse mar, desse local, desse ambiente onde ocorre a tempestade e, posteriormente, o milagre de Jesus, acalmando toda a tempestade e trazendo bonança. Jesus pede, ele diz, vamos para o outro lado, é o que o texto menciona na narrativa aqui do evangelista Marcos. E ao atravessarem de modo abrupto e inesperado, acontece uma tempestade. Especialistas dizem que é comum aqui, não é frequente isso, mas é comum ter. A gente tem distâncias históricas imensas de uma tempestade para outra, mas acontece. Pode sim acontecer por conta da estrutura geográfica do lago. Os discípulos eram pescadores, possivelmente experientes, eles estavam acostumados a lidar com a embarcação, a lidar com o mar, possivelmente já passou por diversas dificuldades ali mesmo, nesse ambiente aqui da tempestade, do mar, do milagre de Jesus, mas aqui diz que houve um desespero. A menção que o texto faz é de que eles estavam desesperados, ao ponto de acordarem Jesus, que dormia na popa do barco, acordar dizendo, mestre, não te importa que a gente morra, que nós morramos? Daí a gente vai olhar para o texto, e na expressão que o texto traz dos discípulos, de que eles estavam, de fato, em uma situação onde o desespero estava tomando conta de cada um deles. Jesus levanta, segundo o texto, e há um fato que é curioso no verso de número 38, que quando os discípulos chamam Jesus e falam com Jesus sobre o que está acontecendo e se ele não se importa que eles morram, Jesus, ele se levanta no verso 39, e Jesus não dirige palavra alguma aos discípulos. Jesus não conversa nesse momento com os discípulos, mas a palavra, a fala de Jesus é ao mar, é uma fala ao vento. Ele repreende o vento e ele diz ao mar, acalma-te. E só depois de tudo calmo, depois de bonança, expressão trazida por Marcos aqui no texto, é que Jesus volta aos discípulos, se dirige aos discípulos, no verso de número 40, com uma pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Bom, a tempestade, primeiro destaque que eu faço desse texto, causou aos discípulos aqui a desarticulação da fé e instalou nos discípulos o medo e o desespero. Se a gente olhar para o texto e for analisando o modo de vida dos discípulos como pescadores, o dia a dia naquele lugar, parece que a tempestade não teria tanta força assim para causar tanto espanto, tanto medo, tanto desespero.
mas causou. Eles deveriam estar preparados para o enfrentamento daquela tempestade. Eles, não talvez naquele dia, mas cientes de que poderia acontecer e de ter planos para solucionar o problema. Mas a tempestade veio inesperadamente, e essa tempestade ela provocou uma desarticulação da fé dos discípulos, e instalou o medo e instalou o desespero. Eu disse no início que nós estamos enfrentando uma grande tempestade, que veio, assim como a tempestade do texto que a gente está lendo, inesperadamente. Muitos de nós, acostumados à nossa vida, ao nosso dia a dia, habituados à nossa rotina, nós damos conta de tudo aquilo que vai surgindo como imprevistos. Mas essa tempestade que está vindo, ela fugiu ao nosso controle. Ela está além da nossa capacidade de resolver. Ela está além da nossa capacidade de se envolver, talvez para uma resolução imediata, assim como os discípulos aqui. E o que eles fizeram? Eles procuraram Jesus. Interessante que os discípulos, eles não têm fé, aqui no texto, suficiente para acalmar o vento, a tempestade, o mar. Mas a fé que os discípulos têm aqui no texto, parece-me que é uma fé suficiente para que eles possam ir até Jesus e dizer: mestre, veja a situação que nós estamos, você não se importa com isso? Talvez nós não tenhamos uma fé suficiente para uma resolução imediata de todo o quadro que a gente está vivendo. Talvez a gente não tenha uma fé suficiente para conseguir vencer por nós mesmos, da nossa capacidade, não sei, do nosso jeito de lidar com as coisas. Mas a nossa fé, ela deve ser suficiente ao ponto de a gente poder ir até Jesus, conversar com Ele, dizer para Ele como nós nos sentimos diante da dificuldade que nós estamos enfrentando. A tempestade causou a desarticulação da fé dos discípulos, instalou o medo e o desespero. Essa tempestade que a gente está vivendo não pode desarticular a sua fé, a minha fé. Não podemos ser reféns do medo, do desespero, não. Nós podemos pegar esta fé que a gente tem, talvez não a considere grande coisa para acalmar tudo o que está acontecendo, mas ela é suficiente para nós recorrermos a Jesus, clamando a Ele e dizer: mestre, socorre-nos, ajuda-nos, nos dá força para a gente vencer essa tempestade. Uma segunda coisa, um segundo destaque, uma segunda lição que eu quero fazer nesse texto, é que as tempestades, elas podem fugir ao nosso controle, mas elas não fogem ao controle de Deus. Aqui, os discípulos não tinham controle sobre a tempestade, mas a tempestade podia, e foi de fato controlada, acalmada, pela presença, pela voz, pela ação de Jesus, o Cristo de Deus. Nós precisamos entender que tudo isso que a gente está vivendo, assistindo, vendo, ouvindo, todas essas coisas, elas jamais fogem ao controle de Deus. O emprego que você perdeu, o salário que foi reduzido consideravelmente, a empresa que não está tendo faturamento suficiente para manter-se, para manter o quadro de funcionários, a dinâmica da vida que impõe agora um peso maior, tem que cuidar de várias situações que antes não eram necessárias, mas que agora precisam. Enfim, quantas circunstâncias nós podemos julgar como tempestades na nossa vida,
que fogem ao nosso controle. A gente não tem o controle dessas coisas. Assim como a gente não tem o controle de uma série de coisas na nossa vida, mas a gente tem que entender que Deus tem o controle de tudo e de todas as coisas. Se Ele tem o controle, e se a minha vida está debaixo das potentes mãos de Deus, logo eu compreenderei de que eu estou protegido. E nenhum mal vai suceder a mim ao ponto de sucumbir a minha vida. As tempestades são inevitáveis, elas virão, a gente não pode prever. Mas ao lidar com a tempestade, quando foge ao controle e a gente sabe que de fato é muito superior àquilo que a gente pode lidar, a gente recorre a Jesus, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Uma terceira lição e destaque que quero fazer desse texto é que a gente não pode, de fato, esquecer que quando nós esgotamos os nossos recursos, os recursos de Jesus, eles estão disponíveis. Você ouviu isso, não ouviu? Quando os nossos recursos, eles se esgotam, os recursos de Jesus estão disponíveis. Vocês acham que os discípulos, eles, assim que a tempestade chegou, que eles foram a Jesus? Acredito que não. Eles devem ter usado todo o conhecimento que eles tinham, todo o recurso disponível, toda a experiência ao longo dos anos acumulada ali no trabalho. Eles usaram tudo. Quando eles viram que estava além da sua capacidade de resolver, aí eles recorreram a Jesus. Quando suas forças se esgotaram, quando seus recursos se tornaram mínimos, pequenos, aí eles foram até Jesus. E estando ali com Jesus, Jesus mostrou que há disponibilidade de recursos. E Jesus acalmou o mar. E a vida segue o seu fluxo inexoravelmente. As coisas vão fluindo e voltam-se ao normal. Eu creio em Deus que as coisas voltarão ao normal. Eu creio em Jesus que a gente vai voltar à nossa dinâmica de vida, mais fortes, resilientes. Nós vamos voltar, sim, não pelos nossos recursos, mas pelos recursos disponíveis de Deus, para nos ajudar. Está faltando recurso para você? Suas forças se esgotaram, ânimo. Lembre-se, Jesus tem recursos necessários, os quais a gente só precisa ir até Ele e dizer: Senhor, socorre, nos socorre nesse momento. Uma quarta e última lição que a gente aprende desse texto, dessas tempestades que a gente enfrenta na vida, e os discípulos enfrentaram aqui, é que a gente tem que ter consciência de que a obediência à vontade de Jesus não nos traz a garantia de que nós não teremos tempestades na nossa vida. Nós somos pessoas que temos contato com a Bíblia, e a gente vai encontrar relatos diversos de pessoas na Bíblia, de homens e mulheres de fé, que tiveram seus momentos de dificuldades na caminhada, porque essas dificuldades, elas virão, mas a gente tem que compreender que a obediência ao Senhor não nos traz a garantia de que nós não teremos tempestades. Nós teremos tempestades, sim, mas nós teremos Jesus no barco, nós teremos Jesus perto da gente, nós teremos Jesus à disposição para a gente estar com Ele, orando e clamando a Ele que venha e que esteja conosco, que esteja em nós. Esse texto nos traz 3 perguntas, e essas 3 perguntas parece que elas dão norte a esse texto. Mestre, não te importa que morramos? Segunda pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E uma terceira pergunta e última no texto: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essas perguntas aqui no texto, elas nos sinalizam
que existem interrogações na vida, existem questões às quais a gente busca resposta, algumas nós teremos, outras não teremos, mas de fato, Jesus, Ele é a nossa força, Ele é a solução para tudo que nós estamos vivendo. Aqui no texto os discípulos lidaram com a demora da solução. Aqui no texto os discípulos eles lidaram com o silêncio de Jesus enquanto a tempestade acontecia. Aqui no texto os discípulos eles lidaram com o coração que precisava ser acalmado. Aqui no texto a gente vai encontrar os discípulos com toda uma situação que a tempestade vai revelar. A tempestade vai revelar a nossa verdadeira situação. E qual é, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, qual é a verdade revelada nesta situação de tempestade? A verdade é que toda a nossa vida foge ao nosso controle, mas temos que ter a consciência de que Jesus precisa estar sempre em nosso barco, e que a gente tem, a partir da nossa fé, por mais que consideremos pequena a nossa fé, nós teremos e temos de fato a consciência de que Jesus nos ouve e de que Jesus está ao nosso lado para nos ajudar a vencer todas as dificuldades da vida. É uma tempestade grande essa que a gente está passando. Mas assim como esse texto descreve o milagre, eu creio no milagre. Eu creio no milagre de Jesus. Eu creio nos recursos necessários, disponíveis de Deus, porque os meus já se esgotaram. Eu creio numa intervenção divina. O Cristo de Deus está agindo em nós, no meio de nós e em toda a situação. Olhem, o texto diz o seguinte, que os discípulos chamaram Jesus, mencionei isso agora há pouco, conversando com você aqui. Os discípulos chamaram Jesus, e Jesus não respondeu de imediato aos discípulos. Jesus foi à situação e disse: acalma-te, e em seguida, quando tudo estava calmo, ele se dirigiu aos discípulos. Quem sabe Jesus agora não está se dirigindo à situação e dizendo: acalma-te? Quem sabe agora Jesus não está se dirigindo à situação e dizendo: eu tenho o controle? Quem sabe nesse exato momento Jesus está ministrando sobre o nosso Brasil, sobre o mundo, nossa cidade, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua vida, dizendo: acalma-te, acalma-te, acalma-te. Ele é Deus, e como Deus Ele percorre por caminhos desconhecidos por nós. Não significa que Ele não está agindo, não, de modo algum. Significa que Ele tem um jeito dele de agir. A nós nos resta clamar, confiar nele. E o mais, você já sabe a resposta. O mais Ele fará. O mais Ele fará. Uma palavra de esperança em meio à tempestade. Um milagre em meio à tempestade. Presença de Jesus em meio à tempestade. Disso que o texto falou para a gente hoje. Eu quero orar nessa hora com você, orar por você, para que a gente continue firmes em Cristo, confiando nele, não se abatendo. Ore comigo agora. Deus, nós somos agradecidos ao Senhor, porque a gente lida com dificuldades ao longo da nossa vida, tempestades que significam problemas, muitos deles insolúveis, muitos deles dificuldades extremas, as quais a gente não tem recurso para vencer.
Mas o texto nos ensinou que quando a gente achar que não tem fé suficiente para vencer a tempestade, essa fé que a gente tem, ela é suficiente para nos levar a Jesus e clamar a Jesus. E é isso que a tua igreja tem feito nesses dias, Senhor. Nós temos clamado ao Senhor constantemente. Senhor, ajuda os meus irmãos, os meus amigos, irmãs, que nesse instante, ouvindo essa palavra, se identifica com ela e diz: eu estou vivendo uma tempestade na minha casa, na minha empresa, nos meus negócios, na minha vida, no meu casamento, na minha relação no trabalho. E que a partir desse texto, da esperança que esse texto traz ao nosso coração, possamos encontrar força para vencer a vida, começar uma semana disposta, com toda garra e força, mesmo quando as coisas ficam difíceis, dizendo: o Senhor é aquele que está comigo, Ele me dá forças, Ele me ajuda, Ele me sustenta. Obrigado, Jesus, por esse encontro nosso. Abençoa a tua igreja, o teu povo, todos e todas. Essa é a oração que fazemos no nome do Senhor Jesus.